Olá, amigos do Motoricia, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem, graças ao bom Deus. Lembrando de agradecer os amigos que têm dado o seu like, curtido, compartilhado. Vamos fazer essa rede crescer de conhecimento sobre automóveis e automobilismo, né? Aliás, falar nisso, eu quero agradecer a TBO pelo estúdio. Quero pedir para que vocês nos assistam também no canal 526 da Claronet. E não pode esquecer que domingo às 9, terça às 9, quinta às 9, sempre nesses 3 dias, o programa Motoricia está no ar. Isso é importante. Avise todo mundo que tem Claronet TV para ficar lá atento. Domingo, terça e quinta-feira. Esse final de semana foi um final de semana muito interessante para a gente. Nós acompanhamos a Fórmula Truck em Goiânia, a NASCAR Brasil e a Copa 1.4. Gente do céu, Copa Truck com aqueles caminhões, vocês não têm ideia da emoção e da delícia que é. E na nossa NASCAR Brasil, nós tivemos o anapolino Rodolfo Santos correndo, foi até bem colocado, saiu bem dos acidentes que teve, e ele eventualmente não, é certeza, ele estará conosco em um dos programas aqui, ele prometeu lá para a gente, e vai ser uma pessoa que vocês vão adquirir um conhecimento muito grande. Nós vamos falar de partes técnicas relacionadas à Fórmula 1. Fórmula 1, aliás, que está ficando sem graça de novo, né? Tem muita ultrapassagem, tem muita coisa boa, mas o primeiro está tão longe do resto, porque já virou uma Fórmula resto. Tem 2 Fórmula 1 separadas hoje, a Fórmula Verstappen e o resto. Incrível. Mas ainda vale a pena assistir, a TV Band está fazendo uma cobertura maravilhosa e compensa. Nós temos que lembrar que compensa pelas ultrapassagens, pelas disputas de curva. Agora, esquece de saber quem vai chegar em primeiro. A nossa aposta, a banca de apostas é do segundo para trás, a não ser que haja algum problema. E hoje, nessa gravação de hoje, nós estamos recebendo uma pessoa que eu tentei trazer muito aqui, foi difícil, teve que pedir alvará, foi um negócio um pouco complicado, mas chegou. Ele chegou aqui. Ele vai falar para a gente sobre o que eu chamo de grande empresa brasileira de veículos, porque a Caoa é uma empresa interessante. Começou de um sonho, a pessoa tocou aquilo, o doutor Carlos Alberto foi crescendo, buscando as oportunidades de impostos, seja lá o que for, empréstimo, não interessa. O importante é que ele levou o nome do Brasil e trouxe uma das montadoras para cá. Aliás, ele trouxe mais de uma montadora, né? Porque ele trouxe oficialmente primeiro a Hyundai, depois ele trouxe a Caoa Chery, a Chery, né? Que é Caoa Chery. E eu estou aqui com o Beto, que é da gerente de vendas da Beto, e também da Chery, e também o Davi, que é um eterno colaborador daquela empresa. Davi, uma pergunta, quanto tempo você está lá? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra estar aqui, junto com o Valeriano. E eu tive o privilégio de trabalhar na Caoa Chery antes dela abrir aqui em Anápolis. Eu trabalhei 2 meses em Goiânia, até a loja aqui ser aberta para a gente começar a trabalhar. Então é isso aí, o início aqui foi dia 1º de abril de 2019. Então você fez parte da gestação da empresa. Exatamente. Ele começou antes. Beto, eu quero agradecer a presença dos dois, quero agradecer também ao Grupo Caoa por ter permitido com que os colaboradores pudessem estar aqui. Eu sei que isso demanda aí uma série de assuntos, né? Verdade. E a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Nós estamos aqui falando para o público, informando o público e trazendo informação correta, precisa. Então a gente não pode brincar com isso. Mas, Beto,
Conta um pouco da sua vida para a gente. Conta um pouco de como começou a correr gasolina nas suas veias, porque a gente sabe que você gosta do sistema. Boa tarde, Valeriano. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui, representando a Caoa na Shell de Anápolis. É uma satisfação enorme, viu, Valeriano? A gente agradece de coração. Eu comecei a trabalhar com carro, Valeriano, na Localiza, né? Eu sempre fui vendedor, só que eu era vendedor pracista, varejo, né? Secos e molhados. Comecei a mexer com carro, trabalhar com carro na Localiza, como vendedor de carros. Fiquei um tempo na Localiza. Depois eu vim para a Movida Seminovos, em Goiânia. E assim como o Davi, eu comecei na Shell em janeiro de 2019. Comecei no dia 18 de janeiro de 2019, na loja de Goiânia. E foi quando a loja lá foi inaugurada. E eu fiquei até dia 16 de março de 2020, que foi quando iniciou a crise da pandemia. E eu saí de férias dia 15 de abril, voltei dia 16 de março. E aí como começou a fechar as lojas, quando eu voltei, nosso gerente da época tinha sido demitido por crise de corte, a loja estava fechando, né? Todas as lojas estavam fechando. E a metade dos vendedores também. Quando eu voltei de férias, eu peguei e fui desligado também. E nesse meio tempo, eu fui para a Saga, né? Entrei na Saga Jeep como vendedor de leads. Foi a única oportunidade que surgiu na época. E após eu fui para a Saga Nissan, para vendedor de showroom. E quando foi em 2021, gerente da loja de Goiânia, o William, que já tinha trabalhado comigo, me chamou de volta para trabalhar na Caoa Shell novamente. Eu voltei e agora, em novembro do ano passado, o gerente aqui de Anápolis saiu da empresa e surgiu a oportunidade, foi quando eu vim aqui para a loja de Anápolis. Então tem 8 meses que eu estou aqui na loja da Caoa Shell de Anápolis. Como gerente. Como gerente. Mas você começou lá na Localiza, interessante começar com a Localiza, né? Você começou com a Localiza há 4 anos, 5 anos? Não, exatamente 2013, 2014. Nossa, tem 10 anos. Em média. Ah, legal. E qual é a diferença que existe entre vender um carro quando você pega um carro lá na Localiza e vender um carro agora? Porque lá na Localiza você só vendia seminovos. Sim. E aqui você trabalha com os dois. Você gerencia as duas áreas. Exatamente, Valeriano. Aqui em Anápolis, como é considerado uma loja pequena, quando a gente fala pequena, a gente fala em número de vendas, tá? Sim. Então não tem a necessidade de ter um gerente para os seminovos e um gerente para o veículo novo. Então eu faço as duas pontas. Eu sou responsável pelos seminovos e pelo departamento de novos. E a diferença que você vê, a Localiza é mais engessado, aqui é mais engessado, a Localiza é mais... Eu estou falando Localiza porque eu tenho que puxar, né? Localiza para mim é sardinha. Mas... como é que é o processo? Eu conheço um pouco o processo lá da Verde, porque eu estou lá há 13, 14 anos. Mas eu não conheço o processo de venda de usados dele, porque eu nunca precisei comprar um carro usado da Localiza, né? Sim, respondendo a sua pergunta, o processo da Localiza ele é muito bom. Até mesmo porque se trata de 2 processos diferentes, tá? A Localiza ela é uma empresa que ela trabalha com ativo fixo imobilizado, então ela não é emitente de nota fiscal. Então isso facilita muito o processo. É bem resumido, tá? Já a Caoa não, a Caoa é uma empresa que ela gera nota fiscal até mesmo dos veículos seminovos que ela absorve na troca de entrada e de saída. Então isso deixa o processo um pouco mais redondo, né? Não dizendo que o da Localiza é errado, são processos diferentes.
que é uma Um empresa... está vendendo o que é o ativo de fixo consumo mobilizado, dele, exatamente, né? Porque ele é um exatamente. prestador de serviço, assim como eu faço. Eu estou com um veículo usado para vender. Quando eu vendo o meu veículo usado, eu estou vendendo um ativo meu. Exatamente. Então, eu não preciso a emissão da nota, até porque a gente não tem nem inscrição estadual nesse caso. E vocês da Caoa, vocês têm, além de ter que dar garantia... Bom, a gente dá garantia também, mas vocês têm que colocar ele no estoque e depois tirar ele do estoque. Exatamente. Né? Porque o dinheiro está saindo, vocês estão comprando ele. Interessante essa observação. E assim, só complementando, até para ficar bem explicado, tem gente que pensa que é burocracia, é a maneira muito correta que a Caoa faz. Ela não pede para nenhum cliente uma procuração pública, para ela vender o carro, quando ela vender o carro, ela tirar do nome do cliente. Então, todo carro que entra para nós na porta, a Caoa tira do nome do cliente, transfere para o nome dela, para depois, posterior, ela vender o carro. Só esclarecendo o que o Beto está falando, pelo seguinte: muitas empresas, pegam a procuração, permanece com o veículo no seu nome e depois, quando vende, transfere do seu nome para o nome do cliente, para não gerar impostos, para não gerar uma série de fatores aí. Mas isso nós vamos conversar com o contador depois, né? Não é nosso assunto aqui, não. Critério de cada empresa, né? Maneira de trabalhar, né? É mais fácil controlar do jeito que vocês fazem, né? Se você tem uma empresa muito grande, você não tem como segurar as falhas, tampar os pontos, se você não amarrar cada ponta, né? Tem que amarrar. Senão você não vai estar presente em todos os lugares. Então, você precisa amarrar as pontas. Agora, falando do Grupo Caoa, você que tem 2 passagens pelo Grupo Caoa, eu falo que eu admiro porque eu vi o crescimento, eu vi uma fábrica sendo montada aqui, está na nossa cidade de Anápolis, isso é bom para o nosso comércio, bom para o emprego, isso é bom para a cidade. Então, eu acho que todo anapolino tem que gostar muito e tem que valorizar isso. A minha questão além da Chery hoje, ele trouxe para o Brasil mais algumas marcas. Até a gente estava conversando aqui, eu citei Subaru e citei no início... aliás, até hoje tem Hyundai, né? Sim. Só que é outra estrutura, vamos dizer assim, porque existe fabricação de Hyundai ainda, não só importação. A fabricação é só com a Hyundai Brasil, né? Exatamente isso. A fabricação é só com a HMB, que é a Hyundai Brasil. E o Grupo Caoa tem montadora aqui e onde mais? Tem em São Paulo. A Caoa, ela tem a fábrica aqui em Anápolis, né? E tem a fábrica também de Jacareí, São Paulo, né? Que foi agora, após a chegada dos carros híbridos e elétricos, ela foi desativada para reestruturação. A gente acredita aí que 2025, 2026, segundo notícias, é que já volta a funcionar normal. Então ela está em reestruturação. Exatamente. Ok. Falar em... Você me deu uma escada, então eu vou subir nela. Falou em veículos eletrificados. Dentro da gama de veículos Chery, a gente tem 3 modelos a combustão e nós temos um completamente eletrificado. Nós temos 3 híbridos e 1 plug-in. Na realidade, só os híbridos aí que você errou, não é 3, é 2, tá? 2. 3, perdão, que entra o Arizo, você tá certo. 3 modelos híbridos, é exatamente isso. A gente tem um carro 100% elétrico, que é o iCar, né? A gente tem o modelo Tigo 5 híbrido, Tigo 7 híbrido, o Arizo, que é o sedã, o híbrido, né? E aí tem o híbrido plug-in, que é o Tigo 8 plug-in. O que, além do tamanho do porte, tem acabamento diferente também,
Mas, em termos de motorização, o que difere 5, 7 e 8? Acho que o 8 tem um motor diferente, o 5 e o 7 tem o mesmo, não é? Isso é categoria, né? O 5 e o 7 é o híbrido chamado híbrido leve, né? Que ele tem um motor a combustão de 150 cavalos e um pequeno motor elétrico que vai do lado ali, impulsionando o motor a combustão e gerando menos emissão de poluentes, de CO2, tá? Já o híbrido plug-in, ele é um carro que ele vai te entregar autonomia e potência. Ou seja, ele tem 2 motores elétricos e um motor a combustão, que os 3 integrados vai te entregar 317 cavalos de potência e 58 kg de torque. Então, vamos compreender, porque eu quero hoje compreender bastante a gama de veículos da Chery. Vou aproveitar esses dois que estão aqui que entendem, né? E para explicar para a gente. Quando se fala de veículo híbrido, nós estamos falando do veículo que roda com a bateria e também roda a combustão. No caso de vocês, eles são flex ou são somente gasolina? O híbrido é flex. Flex, todos eles? Todos eles. Já o híbrido plug-in, que é o Tiggo 8, é só gasolina. Só gasolina. Tá. E o motor do Tiggo 8, ele é diferente do motor do Tiggo 7? Na realidade, ele é o mesmo motor. 1.5 de 150 cavalos, porém... Ele tem 2 motores elétricos, ele entrega mais. Conjugando os 3 motores, ele vai te entregar 317 cavalos. Essa é a diferença. E ele também, por ser o híbrido plug-in, ele te dá a opção de uma carga na tomada, que é uma carga simples, que você vai levar em torno de 6, 7 horas para carregar. A única coisa que você precisa em casa nessa tomada é que seja uma tomada de 20, né? Ou seja, aquela tomada mais grossinha de chuveiro, e que ela seja aterrada. Porque tem muito cliente que compra o carro, não estou conseguindo carregar. Aí você vai verificar, a tomada do cliente não é aterrada. Então tem que ser uma tomada aterrada. Eu visitei algumas concessionárias de veículos eletrificados e vi que em alguns veículos eles dão o kit. Eu não sei se como uma promoção, mas dão o kit lá para você instalar em casa da tomada correta, com o cabeamento correto. Vocês têm alguma coisa nesse sentido ou não? Ou a pessoa tem que comprar se ela quiser? O que acontece? O nosso veículo lá, o Tiggo 5, o Arizo e o 7, ele não precisa dessa carga, que ele é um híbrido leve, tá? Agora, o iCar, que é o 100% elétrico, e o Tiggo 8, que é o híbrido plug-in, ele vem com esse kit que é da carga simples. Se ele quiser comprar o Allbox, que é da carga rápida, aí ele compra a par, tá? Então, essa carga simples, que é a mais longa, de 6 a 7 horas, então esse vem sim, tá? Ela vem sim acompanha o carro, no veículo. E a outra, qual é o valor dela? É um acessório? Na realidade, assim, não foi disponibilizado ainda para nós, para venda, tá? Ainda não tem. Então, eu não sei te precisar valores ainda. Por esse motivo, de ainda não estar disponível para a venda. Ok. Mas o iCar, ou iCar, né? Nesses postos de abastecimento que a gente tem, por exemplo, você vai para São Paulo, você vai para Brasília, tem os postos de abastecimento de veículo eletrificado já. Eu chego, conecto, normalmente tem carregamento rápido ou ultra rápido, depende de quem instalou, né? E tem o carregamento normal. Qual o tempo de carregamento desse iCar? O iCar, se você usar esse kit da carga simples, ele também é de 6 a 7 horas para completar a carga. Se você chegar num posto de abastecimento que tem a carga rápida, isso vai variar de acordo com a capacidade daquele carregador. Então, mínimo 1 hora, e tem uns que vai 1h30, 2 horas. Então, vai depender da capacidade desse carregador também. Mas é carga rápida, é carga de... tem uns que falam 40 minutos, outros 1 hora, 1h30. Então, a diferença é só isso mesmo. Davi, uma coisa que
que eu fico curioso quando o cliente vai na concessionária, ele costuma perguntar muito quanto tempo vai demorar, como é que carrega, se a bateria vai realmente durar, não vai ser uma bateria como a de celular, quantos anos tem de garantia? Existe isso lá no tete-a-tete com o seu cliente? Não. Assim, geralmente a gente tem uma conversa muito bem tranquila com o cliente, mas até hoje ainda não tive, assim, um cliente que fala, mas isso aí me fala direitinho, quantos dias que eu fico com a bateria dessa aí, quantos dias que vale. Eu tenho cliente que chega lá e fala assim, eu bato no peito e falo, eu não gasto R$1 de petróleo durante uma semana dentro da cidade. Isso é bacana, o cliente do Tigo 8, sabe? Chega e fala... Tigo 8, do grande, 300 e tantos cavalos. Nós não estamos falando de um iCar que é curtinho. Exatamente. Ele fala assim, se eu for em Goiânia, eu gasto uma mixaria, mas aqui dentro da cidade eu ando a semana inteira. Não gasto nada. É 100% elétrico. Então é bacana isso aí. É uma vantagem grande. Exatamente. Principalmente num carro daquele tamanho, pelo que ele é. entrega, né? Ele é bem acabado, ele é rápido, eu andei nele, você me deu o prazer de pilotá-lo lá. O carro é sensacional, né, Valeriano? E como é que funciona a garantia da vida bateria? A garantia da bateria, eu vou deixar para o Beto falar, porque Tá. ele tem mais Só completando a sua pergunta para o Davi aí, Valeriano, a gente tem pouco esse tipo de pergunta e questionamento do cliente. Até mesmo porque o cliente que chega para comprar esse carro, ele já estudou o carro de ponta cabeça, ele conhece o carro mais que a gente. Sabe mais que a gente. Essa é uma realidade. Essa é uma ferramenta hoje de pesquisa que é o celular na mão. O cliente vai de cima embaixo, ele chega na loja já conhecendo o carro totalmente. É até assim estranho de falar isso, mas é uma realidade. Então o cliente, quando ele chega, ele já tem muito conhecimento daquele carro que ele está se propondo a comprar no momento. A questão da bateria, você fala do iCar ou do... Dos dois. Tem o plug-in, que tem bateria, né? Uhum. E tem o iCar. Existe diferença aí? Eu não sei se... Você fala da de garantia, garantia. né? Sim. O plug-in e o iCar, a garantia da bateria é de 8 anos, tá? É de 8 anos. E a garantia do carro, ela é 3 anos total, 5 anos motor e câmbio, para a combustão, no caso do 8 plug-in, tá? E 8 anos a bateria, que é do motor elétrico. Então, assim, 3 anos total. Exato. Mais 2 anos somente para o motor a combustão. Motor- E para o câmbio também. Exatamente. O motor elétrico, não. O motor elétrico é 8 anos. Ah, Que é- aí ele é 8. O motor elétrico e a bateria é uma coisa só, né? A gente fala motor, sim. mas ele A gente fala bateria, mas o motor É. é complemento. é uma coisa só. Porque quando você está consumindo, você fala da bateria, né? Sim. Exatamente. E a bateria, ela tem mais... ela perde mais a validade do que o motor, nesse sentido, eu acho, né? Bom, o motor, ele tende a durar mais, não tem muita peça, né? Exatamente. Porque é uma beleza, carro elétrico, você não tem... Falar nisso, hoje eu falei no meu 2 em 1, aliás, assistam todos os dias, vocês que estão nos ouvindo aqui, assistam todos os dias no meu Insta lá do Motoricia _, @Motoricia _, o 2 em 1. São 2 notícias interessantes em 1 minuto. Aliás, muitas notícias para se discutir. Então, vale a pena assistir todos os dias. E hoje eu falei de uma marca que chama Seres, SERES. Ela é uma marca chinesa que está trazendo alguns veículos SUV, médio, pequeno, SUV para cá. Todos eles são eletrificados. E ela disse que não terá concessionárias no Brasil. Ela vai vender online, você vai poder entrar no site, fazer o seu pedido online e depois ela vai, no decorrer do tempo, descobrindo onde tem mais pessoas, mais pedidos e demanda, né? Essa é a palavra que eu queria. E em cima dessa demanda, eles vão montar ali um showroom
para que as pessoas possam ir fazer um test drive e conhecer o carro, mas a ideia deles é não ter absolutamente concessionário. Aí vem minha pergunta para vocês, como é que é a manutenção do iCar? O que acontece, Valeriano? Esse carro, custo de manutenção dele é muito baixo, tem preço fixo no site, tá? Assim, a gente não tem histórico de custo de manutenção além do que já é normal, tá? Na realidade, no nosso entendimento, o custo de manutenção ele reduz, porque vários componentes do motor a combustão o carro não usa. Então vai ter desgaste de pneu, né, pastilha de freio, suspensão. Isso é um cuidado que você vai ter que ter e não tem muito para onde correr. E até mesmo a bateria, que ela é de 8 anos de garantia, ela pode se estender de acordo com o modo que a pessoa usar a bateria. Ou seja, também é bom você deixar lá a carga completar certinho, para depois você tirar e usar o carro. Entendeu? Assim então, como de celular. Exatamente. Mas assim, o custo de revisão dele é mais baixo do que um carro a combustão. E ele tem revisão por tempo e por quilometragem ou somente por tempo? Não, por tempo e quilometragem. Todos os carros nossos da Caoa hoje, a revisão ela é 10 em 10 mil quilômetros ou de 12 em 12 meses. Podendo exceder 1.000 quilômetros, fazer até com 11 ou até com 13 meses, tá? Esse é o critério da montadora hoje. Fazer com 11 ou com 13 meses, entendi. Exatamente. É o que ocorrer primeiro. O que ocorrer primeiro. Se ele tiver com 5.000 quilômetros, mas atingir 1 ano, ele tem que fazer revisão de 1 ano. Exatamente. Agora, se ele tiver com 2 meses e atingiu 10.000 quilômetros, tem que fazer que revisão. É o que mais ou menos acontecia comigo antes, cada 2 meses era 10, 11 mil quilômetros, então isso aqui. E aqui em Anápolis faz. Toda concessionária faz essa revisão de veículo eletrificado dentro da gama da Chery? Tive o privilégio esse dia, um colega meu comprou um carro comigo, o iCar, e ele teve lá fazer revisão. Quando ele saiu, ele falou, Davi, cara, nem trocou óleo. Virou, foi piada, sabe? R$150 a revisão dele. É muito bacana. Quanto custou? R$150. A primeira revisão R$150. Custou R$150. De 10.000 quilômetros. Viu? Agora, a bateria, ela tem alguma coisa para refrigerar ela, não tem? Porque ela esquenta, né? Sim, já é um sistema que, assim, na realidade, o carro por baixo, eu não sei se você já viu, ele é blindado ali até mesmo para uma proteção ali. Sim. Então tem refrigeração, tem toda uma tecnologia ali que conserva, não deixa aquecer, né? Tem todo um sistema envolvido ali, protegendo e resguardando a bateria. O que você acha da ideia da Ceres de não ter concessionárias? Assim, na sua opinião pessoal, não vou falar para você tirar a camisa sem a camisa da Caoa, porque você não vai tirar mesmo. Não, então, a gente é bastante profissional nesse ponto aí, isso é tranquilo. Assim, com a experiência que a gente tem hoje, Valeriano, isso é um modelo de negócio hoje que tem nos Estados Unidos, né? Em alguns lugares da Europa. Eu não sei se para nós, aqui no Brasil, isso vai emplacar. O brasileiro, ele gosta de chegar na concessionária, falar com o consultor, falar com o vendedor, falar com o gerente, né? O brasileiro ainda não atingiu o nível de tecnologia ainda. A gente tem cliente hoje que para agendar uma revisão pelo link lá de WhatsApp, ele tem dificuldade e a gente tem que... Ele liga para a gente desce lá, agenda e avisa para ele. Ele ainda tem bloqueio ainda para essa ferramenta. Não sei se terá sucesso não, mas também não estou apontando, isso é uma opinião minha, como você perguntou. Nós temos, inclusive foi tema nosso aqui também, nós temos uma gama de veículos vindo para o Brasil, advindo da China, Coreia, e esses veículos normalmente eles são eletrificados. A BYD é a mais famosa. Eu tive a oportunidade de andar em 3 veículos da BYD
e achei assim, muito interessante, são veículos excelentes. Depois a gente pode falar aí sobre a Great Wall, né, a GWM, e nós temos também a Jack Motors, que está aí. Agora vindo as séries, nós temos a Caoa Cherry. Qual seria, no seu entender, os maiores concorrentes hoje do seu iCar? Porque ele baixou o preço. Ele era 159, se não me falo melhor, 149. 149.990. E esse 990 você nunca esquece, né? Não. É 149.990. Tá. E aí começaram a chegar veículos muito próximos desse valor, ou até um pouquinho menos em algumas ocasiões. Eu não sei se isso são promoções esporádicas, ou se isso vai ser fixado nesse valor, mas que existe, existe. Como é que vocês estão reagindo a isso? Como é que é a conversa da Caoa sobre isso? Não, na realidade, Valeriano, eu acredito que a gente e todas as marcas que estão chegando com esse veículo nessa categoria vai ter um pouco de dificuldade para inserir o carro a curto prazo, né? Atingir o número de venda que quer atingir. Até mesmo porque é um carro pequeno, né? É um carro que não é barato, na minha concepção, tá? Apesar de ter uma autonomia de 280 km por carga, porém, todos vão ter essa dificuldade. O nosso desafio da Caoa hoje é mostrar para o cliente que o carro vale a pena e também fazer o cliente entender para que tipo de uso que é o carro. A gente precisa entender que isso é um carro urbano, tá? Não é um carro para viagem, é um carro para o filho ir para a faculdade, é um carro para a mulher ir para o trabalho, você ir para o trabalho, onde você não terá custo de combustível, né? A gente também já tem aí indícios de que a isenção está chegando para nós a partir de janeiro agora, aqui no estado de Goiás também para os carros híbridos e elétricos, tá? A isenção de IPVA, não tem nada certo ainda, mas já tem rumores também. Então, o desafio para todas as marcas é o mesmo. É fazer o cliente entender, né, a qualidade do carro e para qual finalidade esse carro vai ser usado. Pode falar, Davi, desculpa. Complementando o que o Beto falou e respondendo a sua pergunta sobre os concorrentes, um carro que está no mercado aí, que chegou quase que junto com o nosso, é o Kwid da Renault. Ele está aí também presente aí no mercado e acaba incomodando, né, Beto? Você lembrou bem, porque ele é francês, mas ele é eletrificado também. Tem aquele da Nissan, né, Leaf, mas que acho que o valor dele era um pouco mais puxado do superior. Que... Já é uma categoria também acima, né? O Nissan Leaf já é um carro maior, né? Já é uma proposta já um pouco mais completa do que o Kwid e o iCar. Eu não sei se você conhece, deve ter conhecido, mas assim, eu entrei, filmei e tive a oportunidade de conhecer o Dolphin. E esse carro da BYD não perde nada, no meu entender, para um Leaf. E é muito em conta. Aliás, é o veículo elétrico mais vendido, né? Tá com 3 mil unidades já. É uma venda expressiva. Sim. Eu acho que a proposta dele de não ser só um city car, igual nós estamos conversando aqui, um carro para andar em cidade, porque ele dá aí 300 e poucos quilômetros com uma carga, então vamos pensar numa pessoa que mora em Goiânia e trabalha em Anápolis ou vice-versa, ele consegue perfeitamente ir trabalhar todos os dias a Goiânia e voltar só com eletricidade e carregar aqui enquanto dorme para no outro dia usar novamente.
E acho que o iCar também, ele perfeitamente vai se adequar a isso, né? Atende a mesma proposta. Atende. A mesma proposta. A diferença... Por um custo bem menor, né? 20 mil agora, né? Não, eu falo o custo menor se comparado aos dois que você, sem querer fazer propaganda, que você mencionou, mas né? pode fazer propaganda, não tem problema não. Aqui a gente não tem esse problema. Ele custa hoje Hoje você vai levar ele por R$ 129.990. Então vamos por 30 mil. 130 mil. O outro, 150. Para você gastar 20 mil de eletrificação andando no veículo, você vai rodar muito, né? Verdade. Mas eu acho que entra um pouco de diferença de tamanho, de entre-eixo, de espaço. A diferença é grande nesse sentido, né? Você há de convir comigo que os outros dois que nós estamos citando aqui, eles têm um tamanho... Eles são mais robustos. E você leva por 150? Esses dois, você está falando? Você está falando se eu levo? É. Para não levar um iCar? Não, eu digo se o valor é esse, 150. 150. Tanto o Leaf como... Não, o Leaf não. Por isso que eu falei que ele é muito mais caro. Só o Dolphin. Verdade. Ah, tá. O Leaf é muito mais caro. Apesar de ser um carro assim que eu também andei, que eu achei excelente o carro, é aquilo que você falou, é uma outra categoria de carro, mas está chegando veículos, é igual a característica dos carros da Caoa, da Chery. Você entra num Tiggo 5, você vê a qualidade do acabamento deles. Você entra, eu andei no Tiggo 8 Pro plug-in, né? Aquele câmbio, o sistema de som, a forma de você encaixar a dirigibilidade, a arrancada, ele tem um torque maravilhoso. Eu costumo falar, Valeriano, o ambiente é diferente, é atraente. É verdade. Então, e isso chama atenção. Então, você tem certos diferenciais. É a mesma coisa. Sim. Inclusive, o Beto é um gerente que acompanha a gente na negociação. E eu acabo aprendendo com ele. Ele fala para cliente, fala, olha, tem cliente que às vezes, ao invés dele optar pela marca, ele vai na qualidade. Quando ele conhece os nossos carros é diferente. Quando você conhece o nosso carro, você vê que o ambiente é diferente. O carro é bacana, o carro é atraente, o carro é bonito, o acabamento do carro silencioso para rodar. Exatamente. Né? Eu achei interessante. A gente tem uma facilidade bem maior para vender o carro para quem conhece de carro. Exatamente. Essa é a realidade. Exatamente. E vocês estão num patamar de clientes que não é um patamar de clientes de baixa renda. É um cliente que já conhece veículos de um nível um pouco mais elevado. Então, isso diferencia. Quando ele vai comprar, se ele quiser comprar um Corolla, ele não vai comprar somente um Corolla, ele vai comprar um Altis. Então, o acabamento melhor, tudo melhor. E é mais ou menos o tipo de cliente que vocês estão inseridos, né? Porque os valores, a não ser com relação, estou olhando aqui na minha anotação, a não ser com relação a Tiggo 8, plug-in, o restante, ele está inserido aí dentro da média de mercado. Não são veículos assim que você pode falar, explodiu a média de mercado. Não, vocês estão inseridos na média do mercado mesmo. Arregaçar a manga e vender, né? Participando e assim, Valeriano, é uma coisa que a gente gosta sempre de pontuar, porque é uma coisa importante e a Caoa trabalhou em cima disso. Eu até falo para todos os clientes que a gente atende. Hoje no mercado, a realidade, não tem carro ruim mais. Não, independente da marca. Isso é um fato. Agora, o que a gente precisa pontuar, eu sempre falo com os meninos que a gente trabalha junto. A gente precisa conhecer o nosso produto para mostrar para o cliente o que o nosso carro entrega. Esse é o principal fator. O nosso carro hoje, principalmente essa versão nova que chegou agora, a última vez que você esteve na loja, eu te falei, o Tiggo 5 Sport, pelo preço dele, ele entrega bastante para a categoria. Quanto tal? Se você for comparar, ele não tem concorrente.
R$119.990. 120 mil reais. E em que ele difere? Pô, vamos lá. Ele tem 150 cavalos. 150 cavalos, motor 1.5 turbo, 1.5 150 turbo, cavalos. 150 cavalos, Exato. câmbio de 6 marchas, Câmbio CVT de 9 marchas. 9 marchas. CVT. Sim. É o único da categoria que tem. Não, câmbio 9 marchas realmente não, Né? nenhum outro tem, a não ser aí as o pessoas Toyota, vão falar, né? as pessoas vão falar, mas câmbio CVT simula quanto quiser, tudo bem. Mas hoje é o único que entrega 9 velocidades e o único que tem alavanca de joystick. Nessa categoria, desse valor, nenhum outro tem. Nenhum. Mas o Jeep de 120 mil, ele tem 180 cavalos. Sim? Então, em termos de cavalagem, ele tem um motor 1.3 muito interessante. Sim, um motor bom. Eu não posso falar do seu ainda, porque ainda não pilotei ele, né? Aham. Então, mas assim, eu acho que aí, nesse ponto de motorização, ele perde. Perde em cavalagem. Você quer dizer Só falar isso. Você quer dizer o Renegade? É. Sim, ele perde e isso aí não tem para onde correr. Você pega um motor 100 e quantos cavalos? Você falou? Acho que é 178. 178, exatamente. Para um motor de 150 cavalos, ele perde. Né? Só que por o outro lado, nós ganhamos no câmbio. Nós temos um câmbio CVT, eles têm um câmbio conversor de torque. Então, é onde eu te falo. Quando você compara no contexto geral, o nosso carro, o único que ganha dele em potência é o Renegade. Porque o restante é 1.0, né? 120 Exatamente. mil reais. Exatamente. A não ser o aí da o nosso, Nissan, que é 1.6, só que aí mas o nosso, é só que aí o nosso, 119 cavalos. Isso. E o motor aspirado, né, que já é fora da fora tecnologia da de hoje, que motor 1.0 turbo, tô te dizendo que ele é ruim? Não, motor bacana. Só que é o mesmo caso que você está falando, ele perde em potência. E aí nosso carro ele vai ganhar do que você citou em conforto, em espaço interno, entendeu? Em tecnologia. Porque de 120 mil lá, ele é peladinho. O nosso é completinho. A diferença, Valeriano, do nosso carro... Me convença a comprar. Eu gostei dessa brincadeira. Eu acho que o meu público vai gostar dessa brincadeira. Me convença a comprar, Davi. A diferença... Você quer estar certo ou você quer ser feliz? Os dois. Então leva o Tigo 5. Olha só, o Beto já matou aqui. O que eu ia falar, estar certo o que eu ia falar é o seguinte, Valeriano. A diferença do Tigo 5 Sport pro Tigo 5 Pro é o teto solar, que o Sport não tem o teto solar. A roda, que é aro 18, do Tigo Sport, é 17. E a câmera 360. Só isso aí. A diferença é... Mas ele vem com couro? Tudo, acabamento do banco do motorista banco elétrico. Tudo. Banco elétrico? Banco elétrico. O descansa-braço central ali, ó, atrás ali, tem o descansa-braço, tem a saída de ar no console Freio a central. disco ABS nas freio a quatro disco rodas. nas 4 rodas. O carro é fantástico. A diferença é essa aí. O carro entrega bastante para a categoria. Entrega bastante pelo Sim, valor cobrado. sim. Quando eu Igual, eu volto a repetir, não que os outros sejam ruins. Nosso carro, para a categoria, ele veio forte. Agora, ele veio pesado. Como é que é o pós-venda desses veículos? Porque eu sei... eu tive um veículo de uma marca aí, que infelizmente, uma menina numa moto me acertou à frente do carro e tal, e foram 62 dias para receber um farol. Então eu fiquei 62 dias, o rapaz lá me ajudou, colou com um produto, o farol ficou meio capenga, assim, fiquei, sabe? Mas conseguimos, pelo menos, andar no veículo. Agora, foram 62 dias para receber um farol. Foram 43 dias para receber um paralama. E isso eu não consigo esquecer, porque a dor é minha, né? Quem está lá vendendo não sente dor. Porque, mas é normal para ele. Para mim que estou parado aqui, não tem nada de normal. Como é que é o pós-venda?
Porque ninguém está colocando peça cara hoje no estoque. Porque realmente o estoque hoje de um concessionário que tem aí 5, 6, 7 mil itens, não dá para você ficar com ele muito completo. Isso eu concordo. Isso é uma coisa de negócio. Nós temos uma fábrica aqui, uma montadora. Isso ajuda? O que acontece, Valeriana? Respondendo a sua pergunta, até mesmo pelo transtorno que você passou aí, infelizmente que é uma não é coisa Sherry, hoje... tá? Vou deixar isso Sim, bem claro. não, mas assim, é justamente o que eu quero pontuar. Infelizmente hoje, em qualquer marca, você está sujeito a passar por isso. Até mesmo uma Honda, uma Toyota, por essa questão que você falou. Ninguém tem estoque gigantesco igual a gente tinha na década de 90, até no começo de 2000, até 2005. Ninguém faz isso mais. Entendeu, Valeriano? Então, o que a gente precisa entender? Tem algumas peças específicas que não é peça de desgaste natural, e nem, exemplo, pastilha de freio, o que mais que eu posso colocar para você? Disco, um fluido de pastilha, freio, disco, fluido. que é de desgaste natural, que ali você tem estoque. Agora, se você precisar de um farol, às vezes um capô ou um para-choque, qualquer marca hoje você pode passar por isso. Infelizmente, é a realidade hoje do mercado, porque ninguém faz estoque de peças mais. Independente da marca, todo mundo sabe, independente de onde é montado, que vem de fora. Então, é container, é navio, que tem que vir de fora. E isso leva prazo, não tem para onde correr. Última pergunta, talvez um pouco pior do que essa. Como é que é a depreciação desse veículo na praça? Porque ele já está há um bom tempo. A gente já tem uma quantidade de veículos usados Cherry rodando aí. E eu não consigo ver muitos veículos nos pontos de venda, nas lojas de revenda de veículos seminovos. Como é que é? A revenda é fácil? A depreciação é grande? É mais do que os outros da categoria porque ele é importado? Como é que funciona isso? O que acontece? Essa questão de importado que você falou, é bom a gente frisar. Nosso carro hoje é o único carro que tem na traseira dele fabricado no Brasil, porque a Caoa ela é dona da Chery no Brasil. Então é a única que pode bater no peito e falar o carro é brasileiro. Então ele não é CKD? Assim, é como eu estou te falando, por direitos não. Entende? Não. Por direitos não. Tanto é que a Caoa ela estampa lá, fabricado no Brasil. Não, tudo bem. Porque ela é dona da marca no Brasil. Nenhum outro carro... Mas ele é CKD? Ele é importado fechado ou ele é estampado aqui? O que acontece? Ele vem os kits, né? O carro, antes de ser lançado, ele é testado aqui Sim. 8 meses, 10 Sim. meses, não sei te precisar exato. A gente E já aí, vê muito rodando. Exatamente. Aí é onde eles vão trabalhar suspensão, algum componente elétrico. A gente sabe que é a diferença de ambiente daqui para um país europeu, para um país, né, asiático. Então, aí onde a Caoa trabalha, esse kit melhora para a região. Entendeu? Então, é dessa maneira que funciona. E voltando à pergunta da depreciação, tá? Nosso carro hoje, a depreciação dele é como qualquer outro carro que é vendido no Brasil. Carro que estão entre os 10 mais vendidos, tá? Não vamos falar dos 10 para trás, não, porque a gente já saiu desse patamar aí já. Então, os carros que estão hoje linha de frente de venda, tá? A gente não tem essa dificuldade. E assim, eu fico até chateado, Valeriano. Eu sou um cara profissional. Ó, a falsa modéstia. Eu sou um cara profissional, o Davi tá aqui, não me deixa mentir. Pode mandar um amigo seu lá para eu atender, que você vai ver. Eu não falo mal de nenhum carro. E você vai lá qualquer outra concessionária aqui, que você vai chegar, o vendedor vai meter o pau no nosso carro e falar mal. Isso é verdade. Porque a única coisa de poder que ele tem é falar mal do nosso carro, porque incomoda. Eu preciso terminar, porque, para variar, o tempo foi embora. Mas eu vou fazer um comentário antes disso. Nós temos um grande parceiro aqui que tem uma loja belíssima de veículos seminovos. E ele disse nos microfones nossos a respeito dos veículos de vocês. E ele falou que carros bons de andar.
E é um cara que entende muito de carro. Eu sei quem é. Então, assim, isso foi bom. Isso tá gravado, passou aqui. Então, quem acompanhou sabe, não estou exagerando, não estou puxando sardinha para sua lata, mas é verdade. E quanto tempo está demorando para receber um Tigo 5 de entrada? O Sport? É. Se você chegar na loja hoje para comprar, a gente vai te pedir 60 dias, podendo atender com 30. Só que a gente já tem uma fila de espera, o carro é lançamento, não é segredo para ninguém, com mais de 2.000 unidades em fila de espera. Em fila de espera. É isso aí. E o Brasil está passando por crise. Bom, Beto, Davi, assim, eu não tenho como agradecer ter te tirado lá. Muito obrigado por ter vindo. Foi difícil, você é um cara difícil de sair de lá. Eu vou dizer para o seu chefe aqui, se você estiver me ouvindo, e eu espero que sim, conserva, porque feriado, dia santo, feriado de aniversário da cidade, você pode ir lá. A loja está aberta e o Beto está presente. É mentira? Verdade, Valério. É verdade. Eu sou testemunha. É verdade. Então, muito obrigado pela presença de vocês dois. O Davi é um amigo antigo e já fomos companheiros de trabalho também, né? Aliás, muitas pessoas que sentam aí são companheiros de trabalho meu. Isso é coisa boa. Eu não sei se eu mudo muito ou se eles permanecem demais no lugar, mas isso é importante. E só aproveitar e agradecer, viu, Valeriano, a oportunidade de estar aqui com você. Você também considero como amigo hoje, o que precisar, e é sempre dessa maneira, é papo reto. Eu falo pro Davi lá, ele ri de mim. Comigo não tem churumelas. O que é, o que não é, não é. Nós somos vendedores e vamos morrer vendedores. Tá certo. Isso Tá é bom? verdade. Há uma diferença muito grande, né? Entre Exatamente. ser e estar. É, verdade. Tem pessoas que não têm o que fazer, vão estar vendedores, mas nunca Exatamente. serão. E o vendedor nato ele está conversando com você, ele quer vender alguma coisa. É isso mesmo. E por falar em vender alguma coisa, quando a gente termina aqui o nosso bate-papo, e hoje nós estivemos conversando com o Beto, que é o gerente de vendas da Caoa Cherry aqui em Anápolis, e o Davi, que veio lá da concepção, né, da barriga, da ideia, eu quero presenteá-los com esse brinde da MK Promoções, o nosso amigo Marcelo, e daqui uns dias está mudando, ele vai deixar de ser cor negra assim e vai passar a ser azul. Ele disse que agora pediu para fazer um azul que também vai ser muito lindo. Eu gosto muito desse, a caneta é muito boa, uma escrita boa. Se você estiver procurando um brinde, vá lá no Marcelo da MK, porque vale a pena. Esse é seu, Davi, muito obrigado. Obrigado a você, E esse é Valeriano. seu, Beto, muito obrigado. Obrigado. E olha, vocês estão com as portas abertas sempre. Estamos sempre com motoricia para recebê-los, falarmos de novidades, lançamento de veículos, porque esses nossos amigos que estão nos ouvindo, que estão nos curtindo, que estão compartilhando, merecem a melhor informação. E eu queria só te pedir, Valeriano, sei que você tem um grande conhecimento aqui em Anápolis, né? A gente tem muitos clientes aqui em Goiânia também. Qualquer amigo seu, conhecido, que estiver passando por alguma dificuldade, pode pedir para me procurar lá, o que eu puder fazer para ajudar, independente do que seja o problema, a gente está à disposição, tá bom? Muito obrigado. É sempre uma alegria poder ajudar. Obrigado, Davi. Obrigado, Beto. Um grande abraço, amigos do Motoricia, e até a próxima. Não se esqueçam, 2 em 1 todos os dias na hora do almoço.